A paz do Senhor Jesus, quem nos fala aqui é o apóstolo Rubens, ministério em da Igreja Peniel. O livro de Marcos, capítulo 8, e a partir do versículo 32 diz: E dizia abertamente essas palavras, e Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Que palavra, né? Essa passagem vem de um contexto que o Senhor Jesus, glória a Deus, começou a ensinar, a expor aos discípulos o que é a sua crucificação, né? Ele seria entregue, e que ele morreria e ressuscitaria ao terceiro dia. Mas o que acontece? Pedro, seu discípulo, chega diante dele, provavelmente coloca a mão sobre os ombros dele e começa a repreender firme o Senhor. Começa a repreender firme: de modo nenhum faças isso contigo. E aí o Senhor, olhando para todos em volta, glória a Deus, repreende Satanás. Ele fala diretamente a Satanás e diz: atrás de mim, Satanás, que não entende as coisas que são dos homens, que não entende as coisas de Deus, mas que são dos homens. Isso é, dos homens que não têm luz, dos homens que não aceitaram Jesus, né? Que não são nova criatura, porque os homens espirituais, ele entende, ele entende, o diabo não entende as coisas espirituais, ele entende as coisas dos homens que perecem, mas o homem salvo não, né? Ou, em outras palavras, o diabo não entra na profundidade do espírito, ele não compreende isso, mas a dos homens que perecem, daqueles que não aceitaram Jesus. Mas quando eu falo essa passagem, eu quero falar sobre certos ataques de principados, né, demônios, que muitos não acreditam, né, quando a gente coloca, mas eu tenho experiência viva disso. De espírito familiar. Espírito familiar, o que é espírito familiar? É o espírito de sua família que você está reunido? Não, é o espírito das trevas, que se manifesta em parente depois de mortos, né? E ataca a pessoa com maldição, ou tenta atacar. Eu mesmo fui vítima há muitos anos, até o Senhor me libertar e me dar a experiência que Ele me deu. E esses ataques espirituais do inimigo, quando ele vem, que às vezes a pessoa sonha com um parente que morreu, pensa que isso é bom. Em parte, sim. Em parte. Por que em parte? Porque se estiver falando de uma coisa construtiva, de que alguém mantinha, é uma coisa, mas Deus não trabalha com os mortos. Mesmo sabendo que para Ele está vivo, que Ele vai ressuscitar um dia, o Senhor não costuma falar assim. Mas acontece de que existe principado, demônio, né? Espírito das trevas, que se manifesta em sonho em uma pessoa que morreu. E aí ele vem para quê? Para tentar destruir a pessoa com algum tipo de ataque na área da família, de vício, ou algum acidente, algum mal. Eu estou falando isso com experiência. E o poder de Deus, ele sempre combate. O Senhor sempre combate, a gente confiando no Senhor. Mas eu quero falar, antes de finalizar aqui, sobre a dupla personalidade. Uma pessoa que é cristã, que ao mesmo tempo que está bem, muda de humor. Eu não estou falando dos problemas que ostenta, ele fica chateado, não. Eu estou falando de uma pessoa que ao mesmo tempo que está bem, é glória a Deus, é aleluia, passa uns dias assim, depois vira a cabeça de uma maneira que não quer saber de falar com as pessoas, fica emudecido, com ignorância, o tempo todo sem mudar. E aí passa um período, volta novamente, fica orando, naquela santidade toda, mas daqui a pouco muda. Dupla personalidade, é demônio ainda na natureza da pessoa. Essa pessoa ainda insiste em permanecer no erro, no sentido de que dá lugar, achar que é normal, que é da natureza dela, que ela não precisa renunciar a isso. Tem que combater. Existe ação de espírito maligno, esse tipo de espírito que eu chamo de espírito de família. Espírito de família não é espírito de unidade de família, ele se transfigura. Está na palavra escrita que o diabo se transfigura em anjo de luz. Então ele se manifesta para tentar tocar de alguma forma no humor da família. Eu conheço pessoas assim,
que são cristãos hoje, amanhã já estão de cara emburrada, não quer saber de ninguém, entendeu? Hoje está aleluia, glória a Deus, Jesus ama, Jesus te ama, Jesus tem um plano, entrega mensagem, conta isso, conta aquilo, mas no outro dia já está de cara emburrada. E isso não pode estar acontecendo na vida de um cristão. Ou seja, a gente quando estiver no mundo, a gente está sujeito a todo ataque, estamos no corpo físico, porém devemos resistir. A Bíblia diz: sujeitai, pois a Deus resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. Mas tem gente que ainda não entendeu que tem que sujeitar a Deus. Sujeitar a Deus é ouvir o que Deus instruiu, o que a palavra dele instrui sobre aquelas ações, né? Vê aí Pedro, está diante do Senhor, como que está ouvindo, entendendo tudo, que está concordando, e de repente ele se levanta contra. Oh, glória a Deus. Por certo, ele não entendeu, ele estava pensando como os outros judeus, que o Messias vinha para lutar, reunindo seus exércitos e combater o Império Romano. Porém, o Senhor veio para salvar o homem do seu pecado. Não foi combater o Império Romano, porque até os romanos precisam se arrepender dos seus pecados. Então Jesus veio para morrer na cruz e salvar. Então ele falou da obra do Calvário, que ele tinha que morrer, ele tinha que se oferecer em sacrifício. Eles não entendiam, ao ponto de Pedro dar lugar ao diabo para se manifestar contra o que o Senhor ia fazer, que ia destronizar Satanás e suas legiões após o sacrifício. Então, eu quero que você entenda que o cristão, ele não pode ter dupla personalidade. Ele não pode ser uma coisa aqui e outra coisa depois. Ele não pode andar com uma pessoa e andar com falsidade. O cristão legítimo, ele é sim ou não, ele tem que ser verdadeiro, ele tem que ser positivo. Esse negócio de cada dia um humor, isso não é uma coisa de Deus, é uma coisa maligna. Então você precisa se libertar, você precisa tomar uma atitude contra Satanás, não admitir que é deprimido, não admitir que sofre com turbulência, que sofre com desvario, que sofre com confusão mental, porque é isso que Satanás quer, que você assuma a identidade de um confuso mentalmente, de uma pessoa deficiente mentalmente. Para quê? Para roubar a sua paz, para roubar a sua vida com Deus, sua identidade com Jesus Cristo. Então você precisa ser enérgico contra o diabo, assim como Pedro teve a ousadia de dar lugar ao diabo, porque ele ousou, né? Ele tinha alguma dúvida para Satanás achar brecha nele, abrir uma brecha para o diabo entrar como ele entrou. Então, creia em Jesus da maneira que ele te falou. Se ele disse que ele já levou sobre si todas as nossas dores, você precisa acreditar e agir no poder de Deus e expulsá-lo, confiando na palavra de Deus, que logo se cumprirá o que o Senhor disse. Amém? Que Deus abençoe e guarde e aplique a sua palavra nos nossos corações, e toda ferramenta preparada contra nós não prevaleça. Shalom, Adonai.